Olá a todos, olá a todas que nos acompanham nesse momento. Meu nome é professor Alisson Vicente Zarnotti, sou o atual coordenador do curso de agronomia do campus sede da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje vamos conversar com os acadêmicos André Miller e Mariana Vruck e com o nosso egresso do curso de agronomia, Ângelo Tasqueto, dentro da programação do Descubra o FSM 2022 já. Vamos conversar um pouco sobre o curso de agronomia, sua história, suas características, perfil profissional e também compartilhar com vocês um pouco da trajetória e da compreensão que os nossos alunos e ex-alunos têm do curso, das suas qualidades e do desafio que é o futuro profissional como engenheiro agrônomo atualmente. O curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria é um dos cursos mais antigos da nossa universidade. Ele tem ingresso 2 vezes no ano, 60 estudantes em cada um dos semestres. O ingresso se dá para calouros a partir do Exame Nacional do Ensino Médio, então do Enem, e para as nossas vagas restantes é possível também o ingresso via reingresso, portador de diploma, etc., e outras formas. Mas o ingresso principal se dá via Enem, nesse formato. 60 vagas no primeiro semestre, 60 vagas no segundo semestre. O profissional de agronomia é um profissional extremamente eclético, cuja formação deve lhe proporcionar instrumentos e conhecimentos para que ele possa gerar, adaptar, difundir conhecimentos científicos, tecnológicos, adequados ao manejo de agroecossistemas, especialmente voltados aí à sustentabilidade do rural e da nossa agricultura. Nesse âmbito, espera-se que a gente consiga oferecer aos nossos estudantes uma formação sólida, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista crítico e de consciência social e ambiental, que são, hoje, muito importantes para a nossa sociedade. Nessa perspectiva, é o objetivo do curso de agronomia da UFSM formar agrônomos com capacidade técnico-científica e responsabilidade social, aptos a promover, orientar e administrar a utilização e otimização de diversos fatores que compõem os sistemas de produção, transformação, comercialização, em consonância com os preceitos de recuperação e proteção ambiental, além de planejar, pesquisar e aplicar técnicas, métodos e processos adequados à solução de problemas e à promoção do desenvolvimento sustentável, com uma visão empreendedora e capacidade inovadora. Como vocês perceberam, eu acho, é do âmbito do profissional da engenharia agronômica a possibilidade muito ampla e grande de campos de atuação. Nós podemos trabalhar no âmbito, obviamente, da produção vegetal, e quando eu falo aqui de produção vegetal, estou me referindo às grandes culturas e mais conhecidas culturas aqui do Rio Grande do Sul, como o milho, a soja, o trigo, mas também no campo das olerícolas, da floricultura, no campo da produção animal, seja ela bovina, ovina, suínos, aves, peixes e também outras possibilidades. No campo da engenharia rural, seja no campo da topografia, dos levantamentos de solos, das bacias hidrográficas, dos projetos de irrigação, hoje com toda a tecnologia envolvendo aí drones e novas formas de interpretação de imagens. No campo das ciências florestais, sejam elas com os cultivos de árvores exóticas, ou mesmo agora, mais recentemente, com toda uma discussão de recuperação de áreas degradadas e com o cultivo de espécies nativas que possam ter um valor econômico agregado. No campo das ciências sociais e rurais, especialmente aí como extensionistas, mas também como pesquisadores, no âmbito da viabilidade econômica das atividades agrícolas e dos próprios projetos de desenvolvimento que vão se associando a essas iniciativas, ao campo do processamento de alimentos, seja aí no campo das bebidas, das conservas, galera aí que gosta de fazer cerveja, vinho, por exemplo, na agronomia também se aprende isso, assim como culturas e atividades produtivas que não são tão próximas aqui da universidade, mas que a gente tem pautado com importância também no curso, como
a cana-de-açúcar, o café, enfim, outras dinâmicas que fazem parte do agro brasileiro e para o qual a gente precisa também preparar os nossos estudantes, né? Ou seja, você pode, ao ingressar no curso, direcionar a sua formação depois e a sua atividade para algum desses vários campos que a gente continua preparando estudantes, visto que a diversidade do nosso rural, da nossa agricultura, também é muito grande e, portanto, essa formação eclética passa a ser uma questão importante para preparar o estudante para as inúmeras possibilidades que depois vão se apresentar a ele. Nesse universo, o curso conta com mais de 100 professores, né, muitos deles referências nacional e internacional nas suas áreas de pesquisa e atuação. Temos inúmeros grupos de pesquisa e extensão trabalhando com pesquisa, produzindo conhecimento e disponibilizando esse conhecimento para a sociedade, para que ela faça uso disso e qualifique as suas atividades. Temos um conjunto gigantesco de laboratórios, espaços de formação, laboratórios de fato de sala, mas também laboratórios, né, a céu aberto nas nossas áreas de pesquisa, pesquisas direto em propriedades. E o acadêmico que entrar para o curso vai desde os seus primeiros semestres e tendo contato com essas possibilidades de formação e com esse conjunto gigantesco aí de temas que fazem parte da trajetória de formação de um engenheiro agrônomo. Essa é uma breve caracterização, uma breve apresentação do curso, acho que é importante para que a gente tenha um pouco dessa dimensão da complexidade e das possibilidades que estão envolvidas no trabalho de um futuro engenheiro agrônomo. Para conversar com a gente sobre como é esse processo no seu dia a dia e quais são as perspectivas que efetivamente se abrem uma vez formados, é que nós vamos conversar com os acadêmicos do curso de agronomia Mariana Wruck e André Müller e com o nosso egresso, nosso engenheiro agrônomo já formado aqui na casa, o Ângelo Tasqueto. Nós preparamos algumas questões que vão orientar aqui a nossa conversa no sentido de dar mais fluidez para essa questão. E eu começaria com uma que talvez esteja muito presente aí na cabeça dos jovens que nos assistem aqui, que é pensando, bom, que curso que eu faço, né? Por que faria agronomia? E aí pergunto para a Mariana, para o André e depois para o Ângelo, por que fizeram agronomia? Bem, primeiramente, boa noite, professor Alisson, demais pessoas que estão nos assistindo, aos meus colegas, Ângelo, André. Eu sou Mariana Wruck, estou no 9º semestre do curso de agronomia, quase me formando, e é difícil explicar o porquê que eu fiz agronomia sem contar um pouquinho da minha história, né? Então, na verdade, eu não sou o perfil que se espera normalmente do curso de agronomia, eu sou uma pessoa que vem da cidade, meus pais não são produtores rurais, apesar de eu sempre ter tido contato com essa área, a minha família não atua diretamente com isso, né? E aí, quando eu estava, desde pequena, eu sempre quis fazer direito, na verdade. E aí, quando eu tive a oportunidade de ingressar no ensino médio, eu acabei optando por fazer um ensino técnico no CETISV. Então, aí começou a minha referência com a FSM, né? E naquela época, por diversos motivos, acabou que direito já não era mais, assim, o foco do meu interesse. Eu pensei, eu quero ser engenheira. E na época era engenharia elétrica, obviamente, porque eu fazia eletrotécnica, então eu acreditava que aquele era o meu objetivo, até pelas referências que eu tive dentro do curso. Mas quando eu cheguei no final do 2º ano, 3º ano do ensino médio, quando eu achei que estava tudo decidido, na verdade eu vi que não era exatamente o que eu queria. Eu gostava muito de biologia, da parte biológica, da química, da física. E eu tive 2 professoras no curso, professora de biologia e de química, que eram casadas com engenheiros agrônomos que ministravam aulas no curso de agronomia da FSM. E ali, um dia, uma professora de biologia chegou para mim e falou, ué, por que tu não vai para essa área? E ali eu comecei realmente, por que não? Porque, na verdade, era aquilo que eu gostava, né? Mas, tendo em vista que eu tinha um certo preconceito, vamos dizer assim, com o perfil dos alunos da agronomia, eu achava que eu não ia me encaixar. E, no primeiro momento, eu pensei em fazer, na verdade, engenharia florestal. E aí eu tive a oportunidade de participar de um Descubra, na minha época já se chamava Descubra. E aí eu pensei, bueno, vou dar a oportunidade, vou lá e vou conversar com o pessoal, vamos ver o que eles me dizem da agronomia.
E lá eu tive a oportunidade de ver que, na verdade, aquele perfil que eu tinha na minha cabeça não necessariamente era pré-requisito para cursar agronomia. E tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram como eu, que tinham uma ligação com o campo, mas não diretamente, e que estavam lá cursando esse curso, né? E aí foi naquele momento, eu fui no Descubra, eu vi aquelas pessoas falando, me identifiquei, vi a grade curricular, fiquei encantada, porque eu me imaginava estudando solos, eu me imaginava estudando insetos, me imaginava estudando planta daninha, e naquele momento eu saí de lá dizendo, não, é agronomia. E foi aí que eu decidi ingressar lá no curso de agronomia, né? Então, seria utopia da minha parte dizer que eu sempre quis agronomia, foi meu sonho agronomia, apesar de ter sempre tive um apreço por essa parte de produção vegetal, não foi minha primeira opção no início, né? Mas depois que eu ingressei, não me imagino fazendo outra coisa nesse momento. Acho que o André poderia contar para nós um pouquinho do porquê agronomia, André. Certo. Olá também a todos aí que estão assistindo. Sou André Milch, atualmente estou no 6º semestre do curso de agronomia. E, bom, a minha família, acredito que também seja a realidade para muitos alunos que estão cursando agronomia, é que como eu optei por cursar agronomia por questão de sucessão familiar. Então, a minha família tem acesso à propriedade rural e, bom, mais especificamente na minha família, boa parte dos meus tios, os filhos da minha avó, que tem a propriedade, não tinham vontade de estar indo à propriedade, fazer parte. Somente um tio teve essa vontade de estar dando continuidade, e ele se vê em certo parte do momento da vida dele que uma hora ele queria se aposentar e que também queria estar curtindo a vida, né? E ele veio também conversar comigo e veio apresentar essa possibilidade, né, de estar conhecendo melhor. E quando ele foi trabalhar na propriedade rural, ele fez meio que uma revolução, e o que antes, para minha família, era uma coisa meio que distante, porque eu também sou de uma família que morou em zona urbana, ver, né, a propriedade rural funcionando com essa revolução que o meu tio fez dentro da propriedade, cativou a mim, e eu comecei a ver realmente uma possibilidade de estar dando sequência. Então, essa foi a opção pela qual eu cursei agronomia, e estou muito feliz de estar cursando o curso da agronomia, e vejo infinitas possibilidades de poder estar dando sequência depois do trabalho do meu tio. Bom, boa noite a todos, boa noite ao professor, aos colegas, aos futuros colegas de profissão. Sou Ângelo Morer Tasqueto, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou trabalhando numa propriedade aqui de Dom Pedrito, no município de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, e é uma propriedade familiar da minha família, né? Bom, por que eu escolhi agronomia? Desde muito cedo eu tive muito contato com agricultura. Meu pai é produtor rural e ele sempre trabalhou com a cultura do arroz irrigado. Além disso, ele tem pecuária de corte extensiva aqui no município de Dom Pedrito. Então, desde muito cedo, eu sempre gostei dessa área de culturas agrícolas, de pecuária, e aquele meu desejo de continuar tocando a propriedade, tendo contato com isso, me levou a escolher algum curso relacionado a isso. E além disso, minha irmã, ela é formada em engenheiro agrônomo pela UFSM, assim como meu cunhado. E eu sempre conversei bastante com eles sobre os cursos que tinha na UFSM, e eles sempre me contaram sobre a agronomia. E eu sempre me interessei pela agronomia, achei um curso muito interessante. Bom, então eu escolhi agronomia. Bom, já estava decidido. Só faltava passar na Universidade Federal de Santa Maria. No primeiro semestre, eu não consegui passar nela. Passei aqui numa universidade de Bagé, na Unicamp. Mas meu desejo sempre foi cursar no FSM, principalmente pela fama da universidade, que era uma fama muito boa, e eu estava
sempre em busca do conhecimento. Assim, no segundo semestre, que eu estava cursando na agronomia orgânica, aqui, abriu uma vaga na UFPE e foi assim que eu escolhi agronomia e consegui entrar na Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. Mariana, André e Ângelo, acho que representam bem a diversidade também de pessoas que acabam chegando para a gente no curso, né? Essa perspectiva de que para fazer agronomia você precisa vir do rural, né, não é mais verdade. Acho que isso já foi muito presente nos cursos de agronomia do passado, mas agora a gente vai ter em toda a turma, né, em cada um dos ingressos de 60, aí, uma parcela que vem do rural, uma parcela cuja família tem relação com o rural, mas o acadêmico talvez já não, né, não seja mais uma relação tão direta, e casos como o da Mariana, de pessoas que vêm do ambiente urbano, mas que têm identidade e que acabam desejando fazer esse percurso de relação com o rural, de relação com a agronomia especificamente, né? E todos se encaixam, né, e acabam conseguindo fazer, eu acho que, belos caminhos no transcorrer do curso. E aí, falando do curso em si, né, o que mais chama a atenção, do que mais vocês gostaram ou estão gostando aí dessa trajetória de estudantes, ou do tempo de estudantes, no caso do Ângelo, do curso de agronomia, né? Lembrando que a gente é um curso de, no mínimo, 10 semestres, né? Então é uma trajetória longa aí, desde o ingresso até a formatura. Cada um que passa tem a sua disciplina preferida, o seu campo preferido, o seu causo mais importante nesse trajeto, né? O que vocês poderiam contar para o pessoal aí, para estimular também o seu interesse pelo curso? De minha parte, professor, por ter essa origem urbana, na verdade, eu sempre me imaginei no campo, né? Eu não me imaginava assim no laboratório. Desde o início da faculdade, não era o que eu almejava como uma profissional de engenheiro agrônoma, né? Então, eu sabia que eu ia ter que buscar, de certa forma, essa formação em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, eu ia ter que buscar ela. E foi aí que eu decidi entrar em grupos de pesquisa e participar de atividades extracurriculares que me dessem essa oportunidade. Sempre tive, já por estar dentro da universidade, num curso técnico, eu tinha essa consciência, né? E aí eu, já no primeiro semestre, ingressei no grupo PET Agronomia, né? Que é o que eu faço parte até hoje, que foi um grupo que me proporcionou um conhecimento mais, como eu posso dizer, diversificado, né? Ele me formou mais assim como pessoa, né? E também ingressei nos laboratórios de pesquisa. E eu acho que esse é o grande ponto da nossa universidade, né? Que ela tem um grande aporte de práticas, de ter campo no nosso curso de agronomia. E eu acredito que esse foi um ponto muito forte que eu destacaria na minha formação, por causa que faz diferença essa questão prática de ter esse contato, ainda mais para quem assim não teve isso desde o início. Então, com certeza, eu destacaria isso como um ponto forte, além de, claro, de ter, por exemplo, esse grupo, o PET Agronomia, que fez parte das atividades extracurriculares que eu fazia. Então, através dele, eu fiz várias viagens técnicas que, no curso, infelizmente, devido à atual condição que nós vivemos, não tem, né? Então, me proporcionou essa formação também extra que eu tive. Então, eu, como formanda, né, do curso, destacaria isso, que a nossa prática, o nosso contato com o campo, ele é bem, bem forte. Da minha parte, então, eu também faço parte atualmente do grupo PET Agronomia, sou colega da Mariana, e também fui muito privilegiado de ter entrado a esse grupo desde o início da minha graduação. O diferencial, né, de estar num grupo como o Grupo PET, ele trabalha junto com a tríade que existe dentro da universidade, que é a tríade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, você consegue diferenciar e ver todas as possibilidades que você pode estar trabalhando dentro e focado na agronomia. Isso abre um leque
visões que você pode ter ainda mais sobre a área agronômica, né? Então, eu devo boa parte, né, do que eu venho construindo durante a minha graduação se deve a compreender melhor o que se pode vem se trabalhando no eixo de ensino, pesquisa e extensão. Outra iniciativa também que está me agregando muito durante o meu processo de formação é de uma cultura que existe dentro da universidade, que são as culturas das empresas júniores, que alguns cursos dentro da universidade já tem. O curso, a empresa júnior do curso de agronomia é uma iniciativa nova e que proporciona também aos membros estarem tendo contato diretamente com produtores, simulando como se fosse um ambiente empresarial em que você tem que fazer a tomada de decisão e está prestando diretamente a assessoria, mas sempre tendo também um auxílio, né, de um professor que seria o tutor para esse tipo de finalidade. Além também de existir outras ligas de empreendedorismo, foi algo que também está me ajudando e me auxiliando a construir o meu processo de formação. Junto também, que nem a Mariana disse, existem grupos de pesquisa, daí vários tipos de grupos de pesquisa que existem dentro da universidade. No meu caso, entrei num grupo de pesquisa voltado para as culturas da soja, do milho e do arroz, que é a equipe Field Crops, que foca diretamente nesse eixo de pesquisa e de extensão, tem um contato diretamente com o produtor. E isso daí é totalmente um diferencial de você estar podendo, dentro do grupo, ver como é que se desenvolvem as pesquisas e melhoram a questão de produtividade na área agronômica, e também ter o contato direto com o produtor, que são as pessoas que, depois de formados, são quem nós vamos ter diretamente esse tipo de contato. Então, isso também vem me agregando e me auxiliando muito durante o meu processo de formação. Ângelo, do seu processo de formação, você destaca agora. Peço desculpas aí pela minha internet. Olha, durante o meu processo de formação, eu posso destacar que foi muito, muito útil para a pessoa que eu cheguei agora aqui, eu ter participado de grupos de pesquisa. Vou citar os 2 grupos de pesquisa que eu participei. Primeiramente, eu participei do grupo de pesquisa em arroz irrigado, que é popularmente chamado de Várzea, da UFSM, onde eu conduzi muitos experimentos, tanto em arroz como soja, trigo, e foi muito útil para meu aprendizado na agronomia. E no outro grupo, grupo de mecanização, que é o Agrotec, grupo de agrotecnologia, onde eu fui monitor da disciplina de mecanização agrícola, e onde também eu pude ter o privilégio de aprender muito sobre mecanização, máquinas agrícolas, tratores, enfim. E, além disso, eu conduzi meu TCC neste grupo, que foi sobre comparativo de aplicação aérea e terrestre, onde eu desenvolvi muito o meu conhecimento nessa parte da agronomia. Beleza. Repetindo o que a gente tinha visto antes, de novo, uma variedade bastante grande de espaços, né? Mas todo mundo aqui destacando bastante como é importante, para além das disciplinas e, portanto, daquilo que é regular do curso, né? Como é importante na construção pessoal e profissional, né? Você ir participando desses grupos de pesquisa, de extensão, enfim, desses espaços em que a gente pode já ir tomando mais contato com o campo e com as atividades relacionadas à nossa formação, mas também na possibilidade de já ir aprofundando temáticas, porque os grupos de pesquisa e extensão têm esse objetivo, né, têm esse papel de avançar na construção do conhecimento, das pesquisas, para além daquilo que as aulas regulares e as disciplinas podem oferecer. Indo aí já para metade da nossa conversa, né, um terceiro tópico importante que gostaria que vocês comentassem com quem nos assiste é sobre as perspectivas que vocês têm para, né, Mariana e André, para agora pós-formados, né? Mariana já quase nesse momento, André mais ainda pouco além da metade do curso, mas
compartilhar um pouco do que vocês têm de expectativa aí para frente, assim como o Ângelo depois nos contar um pouquinho de qual é a sua área de atuação, então, no que está trabalhando, né, como é que está sendo esse dia a dia já como profissional, né, quais são os momentos interessantes disso e também quais são os desafios que está encontrando, né, agora já como profissional. Bem, eu, desde a graduação até o início dessa pandemia que a gente está vivendo, eu sempre cogitei a hipótese de fazer pós-graduação, porque, como o professor comentou anteriormente, o nosso curso ele é muito amplo. Então, eu via na pós-graduação a oportunidade de eu me especializar um pouco mais numa área que eu tivesse mais interesse. Nesse caso, assim como o Ângela, eu participo do grupo de pesquisa em arroz irrigado, então eu tinha como foco me especializar. E dentro do arroz irrigado, né, nós temos diversas áreas, desde a parte de solo, desde a parte de manejo fitossanitário, enfim. Então, eu sempre pensei em seguir nessa área para tentar buscar um foco assim mais direcionado. Mas, né, tendo em vista toda essa questão que o nosso país está passando, de não ter recurso para pós-graduação, de estar nesse período de pandemia, acabei me desestimulando de seguir neste trajeto. Então, a minha perspectiva aí, desde então, tem sido o meu foco, é buscar uma oportunidade no mercado de trabalho e me inserir no mercado de trabalho. Claro, tem outras possibilidades aí, mas são coisas mais futuras, né? Vamos ver como as coisas vão se encaminhar. Mas, de momento, eu tenho a perspectiva de me inserir no mercado de trabalho. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha expectativa. Bom, da minha parte, a minha perspectiva são as melhores possíveis. Eu entendo que, bem, atualmente o nosso curso é super bem conceituado, né, entre os cursos de agronomia, né, no Brasil. Isso nos proporciona ter maior visibilidade. Então, algumas empresas, alguns produtores já conhecem o conceito que é o curso de agronomia da Federal de Santa Maria. E durante esse meu processo, né, que eu estou passando aqui dentro da universidade, eu entendo que existe culturalmente alguns grupos de alunos que vão se formar, que vão seguir diretamente para o mercado de trabalho, dentro de uma empresa. Também tem alguns alunos que querem ir direto para alguma pós-graduação, seguindo mestrado e doutorado, que tem excelentes cursos muito bem conceituados também. E também tem aqueles que querem seguir na parte de empreendedorismo, que é o caso da minha pretensão. Uma das coisas que vem me chamando muita atenção dentro da universidade e que também faz ela também se tornar uma universidade de grande reconhecimento é que existe dentro da universidade também a Agitec, que é uma incubadora que pode proporcionar startups que partem a partir da universidade tem culturalmente sendo bem forte pelo Brasil. E nas agritechs, que são as startups do agronegócio, também tem tido muitas forças. Pretendo, se tudo der certo aí, entrar com uma ideia aí e seguir na parte de empreendedorismo, visto que durante esse nosso processo, né, de formação, nós fazemos muito contatos com produtores, com empresários, participando dos grupos de pesquisas também, estando numa empresa júnior e fazendo conexões com professores, possa me auxiliar também nisso daí futuramente, depois de formado. Bom, então eu voltei para casa após formado, e como o meu pai, que vinha tocando a propriedade, ele já está ele já está com idade avançada, então esse primeiro ano meu aqui na propriedade seria mais uma introdução minha na propriedade mesmo. Seria o primeiro ano de eu conhecer a propriedade, para aí eu começar a tomar as minhas atitudes para melhorar ela, né. Mas no primeiro ano eu já estou tentando, melhorar muito, e o que eu estou fazendo no momento eu posso dividir em 2 etapas, que seria o planejamento e a execução de atividades. Eu acredito que seja muito importante, tudo que tu for fazer é planejar, e isso eu aprendi aí na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de agronomia. Então, eu tenho que planejar qual cultivar que eu vou semear, quando que eu vou semear,
qual a dose de fertilizantes que eu vou utilizar, como é que vai ser o controle de plantas daninhas, de doenças, enfim, todo esse planejamento é muito importante, aliado à execução bem feita. Então eu tenho que acompanhar se a semeadura está sendo realizada perfeitamente, se o controle de doenças, de plantas daninhas, de pragas, está sendo efetivo, e seria basicamente isso o que eu estou acompanhando, né, até o momento. E os desafios da minha profissão, né, que agora eu tô voltando para casa, tô tentando ser um engenheiro agrônomo e um produtor rural ao mesmo tempo, então o principal desafio que eu posso destacar é tentar associar todo aquele conhecimento que eu aprendi na universidade e tentar aplicar da melhor forma possível na propriedade. Mas isso requer muita paciência e foco, objetivo, porque o caminho é muito longo e a gente não pode se perder, então tem que se planejar e ir até o final e fazer o melhor possível. Vejam de novo como a gente tem inúmeras possibilidades, né? E aí, só recapitulando um pouco do que Mariana, André e Ângelo estavam falando, né? Uma vez formado, a gente pode se dedicar à pesquisa, né? Então, fazer o mestrado, talvez o doutorado. E uma vez que tenha trilhado esse caminho, depois você pode migrar para o mercado de trabalho, para uma iniciativa individual, para, de fato, um campo da pesquisa, seja ela privada, seja ela pública, numa Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, talvez vire professor, né, alguns nem sonhavam com isso e aqui estão hoje, né, então esse é um caminho, a gente precisa de muitos desses também, né, uns bons, quem sabe. A gente pode se dedicar para a extensão rural pública, né, vai trabalhar no Emater, por exemplo, né, em que pese todos os limites e as dificuldades que a gente tem presenciado aí no âmbito da extensão rural pública, é um campo de atuação. No campo da extensão ou da assistência técnica privada, seja em empresas, seja em cooperativas, muitos dos nossos profissionais acabam sendo agrônomos de cooperativas, né, especialmente no Rio Grande do Sul, aqui o papel que as cooperativas desempenham é muito relevante, seja no âmbito das organizações da sociedade civil, das organizações não governamentais. ONGs têm um papel muito relevante no rural brasileiro, se a gente pensar, né, de um sentido muito amplo. Assim como para aqueles que têm essa possibilidade, como o Ângelo, também podem, né, voltar aí para suas casas, para suas propriedades e desempenhar lá, né, o seu conhecimento agronômico aprendido no curso. Então, essas são aí possibilidades que a gente visualiza aí enquanto atuação profissional. E aí, indo para a nossa última questão, e tem que ver um pouco com essa ideia de perspectivas, né? Queria ouvir de vocês como vocês têm percebido, né, temas ou campos de atuação que podem, né, ser destino dos nossos futuros agrônomos aí nos próximos anos, porque são áreas de conhecimento que têm demandado profissionais, que estão se afirmando agora como campos de atuação, né? Como é que vocês têm percebido isso? Para além daqueles que são o nosso interesse, né? Uma coisa é aquilo que a gente gostaria de trabalhar, e isso é fundamental. Outra coisa é conseguir fazer essa leitura de quais são os campos de atuação que de fato estão se mostrando mais promissores no futuro, né? Quando ambos se encontram é a perfeição, né? Mas nem sempre também é assim. O que vocês estão vendo aí para frente? Bem, de minha parte, além de ter bastante apreço pela parte do campo, de estar no campo, eu me interesso há muito tempo nessa questão que o Ângelo falou de planejamento, de gestão, é uma coisa que eu gasto bastante tempo, do meu tempo, pensando coisas. Então, dentro do curso eu pude perceber que essa é uma área bem promissora, porque ainda é uma carência nos profissionais de engenheiros agrônomos dessa questão de gestão e planejamento. Muitos deles acabam focando muito em algum aspecto específico e esquecem dessa parte. E a gente ouve muito falar também, e nota-se isso, eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto algumas propriedades rurais, e a gente nota uma carência na comunicação, né? E a gente percebe o profissional engenheiro agrônomo como um elo, muitas vezes, entre o produtor e entre os executores, os colaboradores. Então, é um profissional que necessita ter essa formação, ter esse conhecimento, buscar melhorar essa área para
fazer essa comunicação entre esses dois elos, né? Então, eu destacaria muito esses dois aspectos, a parte de gestão e planejamento, que é uma parte administrativa, que eu acredito que na nossa formação ela não seja tão valorizada, e obviamente, como em outras áreas que a gente ouve falar, né? Eu acho que não tem área hoje em dia que não existe essa cobrança por pessoas, né? Gestão de pessoas. E nós, como engenheiros agrônomos, tendo visto esse papel de ponte de comunicação, eu acredito que a gestão de pessoas também seja um caminho bem promissor, assim, seja um futuro para a nossa profissão, coisas a pensar. Eu gostaria de trazer aqui algo mais prático também, e eu tive agora uma felicidade de há pouco tempo atrás ter assistido uma palestra de um prata da casa aí, que é o Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola, e que na palestra dele ele falou que o futuro do agro, e para os futuros agrônomos, ele está totalmente ligado também ao agro digital, a digitalização do agro. Então, acredito também que dessa parte, né, que possa vir a se tornar pauta, né, para os próximos agrônomos, está ligado também nessa parte de digital, de informação, também tem a parte da agricultura de precisão, mas o agro digital é algo que vai ter que fazer parte dos próximos agrônomos que vão vir entrar no mercado. Então, algo que desde já tem que estar se preparando para esse caminho. Bom, na mesma linha do André, eu acredito que a agricultura 4.0 está chegando forte em todas as propriedades e não vai demorar muito tempo para ela se firmar, se solidificar mais ainda. E então acredito que será muito mais necessário que os agrônomos sejam capazes de interpretar essa agricultura 4.0. Por exemplo, na agricultura 4.0, as colhedoras fazem um mapa de produtividade de todo um talhão. Aqui produziu mais, ali produziu menos e tal. E essa informação sozinha não quer dizer nada. Então é necessário um agrônomo que entenda o porquê que ele produziu mais, tenta achar motivos, tenta achar razões de por que produziu mais, produziu menos, e assim fazer ajustes finos, né? Que possivelmente outras pessoas não se dariam conta, né? Que poderiam ser por esse outro ou aquele motivo, né? Então, acredito que seja um campo muito, muito importante que vai se desenvolver muito para agrônomos, além da área de biológicos na agricultura. É uma área que está sendo desenvolvida, está crescendo muito, a parte de biológicos, a utilização de muitas bactérias, fungos, para controle de doenças, de pragas, e até possivelmente de plantas daninhas. Então, eu acredito que seja outro ramo da agronomia que vai crescer muito e vai demandar muito de futuros engenheiros agrônomos que compreendam estes fenômenos melhor. Me permitam nesse dar o pitaco também, né? Eu acho que vocês já destacaram questões que são importantes e que de fato estão na agenda do agro brasileiro, né? No campo do planejamento da gestão, acho que isso é fundamental, tem crescido muito como uma possibilidade de atuação dos profissionais, né? Acho que a gente tem lentamente passado da fase em que, quando questionavam o agrônomo sobre o que ele fazia, era produzir mais, né? Produzir muito. Porque isso precisa ser revertido também em maior rentabilidade, maior lucro do produtor, né? Então, quer dizer que produzir muito mais não necessariamente seja o mais atrativo. Não estou dizendo que não seja às vezes, estou dizendo que nem sempre, né? E essa acho que é uma distinção importante, né? No campo do empreendedorismo, a gente tem aí uma diversidade grande de iniciativas que podem ser construídas ao longo desse período. O processo e a pandemia acho que acelerou muito isso, né? Da agricultura digital, da agricultura 4.0 e de como a tecnologia, especialmente aí no campo da digitalização, pode dar suporte e, enfim, apoiar
produtores e organizações de produtores, e profissionais que entendam disso, acho que vão ser cada vez mais demandados, sim. Vai ter uma parte que ainda vai estar muito vinculada com as nossas oscilações das cadeias produtivas, né? Nós vivemos já há algum tempo e ainda por alguns anos aí, muito provavelmente, uma grande demanda por profissionais que atuem na produção de grãos, né? Então, soja, no caso brasileiro, se a gente ampliar um pouco, cana e outras coisas, são atividades que têm demandado, porque elas têm se mostrado interessantes aos produtores e, portanto, profissionais que dominem esses campos de produção têm melhores condições de se colocar dentro do mercado de trabalho, né? E eu queria chamar a atenção para outros 4, um deles vocês comentaram, né, mas 4 tópicos que eu acho que são extremamente atuais e que vão demandar também dos nossos cursos de agronomia e de outros, né, um processo de reflexão e reformulação, e quem entrar agora nos próximos anos para o curso vai participar desse processo, e, portanto, pode viver um momento ímpar da nossa construção enquanto profissional, enquanto universidade, né. Uma delas é toda a reflexão que está associada com essa temática do desenvolvimento sustentável, né? E tudo que isso carrega do ponto de vista, inclusive de disputa do que isso significa, né? Quem tem acompanhado um pouco os noticiários vê que toda semana a gente tem notícias sobre o impacto nas políticas nacionais e nas cadeias produtivas que a Agenda 2030, né, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio têm imposto às cadeias produtivas e aos países do ponto de vista, inclusive, de repensar a sua produção, né? Então, isso é hoje central para a gente, e conseguir incorporar essa temática nas nossas reflexões vai ser fundamental, e profissionais que dominem isso depois vão ter uma vantagem em relação aos demais. Nesse universo, né, nós temos presenciado já há alguns anos aí uma gigantesca valorização das cadeias de valor de produtos típicos, de produtos com identidade, de produtos que sejam próprios de determinados lugares e cuja reprodução não pode ser feita em outros ambientes. Ou seja, você tem um produto específico, um produto que é seu, né? Óbvio que a gente vive um processo de comoditização, né, mas ele, paralelamente, também está valorizando o local, o típico, o que só é feito naqueles lugares. E cada vez mais, esse tipo de trabalho demanda profissionais, a gente precisa se preparar para dar conta disso, né? O caso brasileiro é muito rico, justamente pela sua diversidade de biomas, pela sua diversidade cultural, né? O Rio Grande do Sul pode embarcar muito bem nisso, né, se souber explorar esse campo, né? E isso dialoga muito com o que o Ângelo estava colocando no campo dos biológicos, dos orgânicos. Proporcionalmente, esse é o universo que mais cresce, né? E se ele cresce, ele demanda profissionais. E se ele demanda profissionais, bom, né, é aqui que eles são formados. E por último, né, isso às vezes passa um pouco desapercebido, né, porque a gente muitas vezes involuntariamente associa o profissional de agronomia com o campo, com a lavoura, com a produção agrícola, né? Mas nós precisamos de mais agrônomos que sejam formuladores de políticas, né? Uma parte importante das nossas políticas para o rural, né, muitas vezes carecem de mais acuidade, porque não são pensados por pessoas que podem dar a sua contribuição, seja no campo da pesquisa, seja no campo da extensão, seja no campo da política de crédito, seja em várias outras frentes, né, que são importantes para o rural, porque a relação com as políticas públicas está presente no nosso dia a dia, está presente no crédito rural, está presente na política de preço mínimo, está presente quando o país decide importar ou não importar um produto, né? E isso muitas vezes não tem a nossa participação nessa discussão, e eu acho que a gente se envolver com isso, né, pode contribuir bastante para uma reflexão mais bem elaborada sobre esses campos. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa rápida conversa. A ideia aqui era muito mais apresentar um conjunto de possibilidades que o curso de agronomia pode lhes oferecer como campos de atuação, né, e sensibilizá-los para conviver conosco aí nos próximos dias. Mariana, André, Ângelo, se quiserem fazer aí uma última mensagem, fiquem à vontade, depois a gente se despede. Eu agradeço o convite da coordenação, né, para prestar essa atividade, né, para o pessoal que está em dúvida.
E de minha parte, eu só gostaria de dizer que pessoas que se identificam de alguma maneira comigo, que não são do rural, não se sintam acanhadas por isso. Como o professor falou no início, é um curso muito eclético, então é difícil achar alguém que entrou no curso e não se identificou de alguma maneira. E como a gente viu, tem um ramo muito vasto, né? A gente às vezes se limita à questão das commodities, à questão de uma área específica, mas não necessariamente precisa ser assim. Então, não se assustem se é o que vocês gostam de fazer. Então, eu tenho certeza que de alguma maneira vão se achar no curso. Muito obrigada. Vou complementar, então, a fala da Mariana. Se for da pretensão de vocês virem para a agronomia, saibam que vocês vão ser muito bem amparados por excelentes professores aqui dentro da universidade. Existem infinitos grupos aqui que dão qualidade ao curso que é o da agronomia, e também da Universidade Federal de Santa Maria, que é uma estupenda faculdade que dá muitas possibilidades para os alunos via moradia, assim como tem outros auxílios dentro da universidade, e dos grupos de pesquisa que podem te auxiliar mais ainda durante seu processo de formação. Então, é isso aí, muito bem-vindos para vocês aqui ao curso da agronomia. Pode contar com a gente. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha rotina, enfim, sobre como é o curso. E eu queria mandar um recado para quem, assim como eu, se identifica muito com essa área da agronomia e quer estudar sobre isso, que corra atrás dos seus objetivos e escolha uma universidade de referência, assim como a Universidade Federal de Santa Maria. Pode ser a Universidade Federal de Santa Maria, pode ser outra universidade, mas saiba que na Universidade Federal de Santa Maria, o curso de agronomia vai lhe trazer muito conhecimento e vai agregar muito, tanto a sua propriedade rural, como para você que não tem a propriedade rural e depois vai trabalhar. Então, infinitas possibilidades aqui nessa universidade. Depois que você entrar na universidade, você se dedicar ao curso e ter seus objetivos claros, a sua chance de sucesso é muito alta. Então, siga nesse caminho e acredite que vai dar tudo certo. Bom, da nossa parte, queria agradecer Mariana, André e Ângelo por compartilharem um pouco da sua experiência, das suas percepções com a gente aqui, né? Em nome da coordenação, queria agradecer muito. Para quem nos ouve aí, queria dizer que se sobrarem ainda sobraram dúvidas, se tiverem questionamentos, acessem a página do curso, lá tem e-mail, telefone, rede social, né? Acessa lá, manda sua questão, manda sua dúvida, que a gente, da melhor forma possível, vai responder, vai dar atenção para conseguir orientar. Fiquem todos bem, abraço, sucesso aí na empreitada e no destino e enfim, no horizonte que traçarem para vocês. Abraço para todo mundo, fiquem bem.